Olá você, seja muito bem-vindo ao canal Apostolado Católico. Eu sou o Marterson e eu queria reagir a um vídeo da apresentadora Karina Bach e do pastor Rodrigo Silva. Vou aproveitar, já que hoje aqui em Fortaleza está muito quente, estou aqui tomando meu cafezinho. Se inscreva no canal e ative as notificações. Mas está muito quente hoje, por isso que eu estou tomando café. O conteúdo é o mesmo. Vou dar um exemplo Mas aqui. por que eu pergunto isso? Aham. Porque se a Bíblia, teoricamente, a maior parte, o conteúdo é o mesmo, aonde está a parte em que pode-se construir imagens, pode-se ter imagens nos templos, que a gente vê isso muito na Igreja Católica, né? Eu convivi, eu sempre fui na igreja, eu casei na Igreja Católica. Então, antes eu via tudo aquilo, eu não tinha o entendimento. Quando eu passei a ler a Bíblia, para mim ficou claro de que eu não deveria ter aquelas imagens na minha casa, em que eu não deveria ter no templo que eu, enfim, que eu frequento. Mas qual é a explicação? Eu vou aqui abrir em Êxodo 25:18, onde está escrito assim, ó. 18:19. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Versículo 19. Farás um querubim na extremidade de uma parte, e o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório, fareis os querubins nas 2 extremidades. Olha aqui, Deus mandando fazer imagens. Estranho, né? Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Enfim, veja, eu vou aqui dar um exemplo para vocês. Deus, ele disse lá em Êxodo 20, não fareis imagens. Depois ele manda fazer imagens. E aí? Como é que a gente resolve isso? Existem 2 palavras. Proibição absoluta, tá? Absoluta ou absoluto, e relativo. Relativo, sim, melhor. Imagine um professor que diz para seus alunos na sala de aula: eu não quero que ninguém fale nada na sala de aula. Aí, quando ele termina de dar a aula, ele pergunta: alguém entendeu? Alguém tem alguma dúvida? A pergunta é: os alunos têm que responder ou não? Os alunos têm que tirar dúvida ou não? Têm que fazer pergunta ou não? Algum aluno com a mentalidade protestante pode dizer o seguinte: professor, eu até tenho uma dúvida, mas o senhor disse que eu não podia falar nada na sala de aula, mas eu não vou perguntar. Enfim, esse aluno não entendeu que quando o professor o proibiu de falar, se referia a conversas paralelas que iriam atrapalhar a aula, e não a qualquer conversa, não a qualquer palavra que saia da boca dos alunos. Quando Deus proíbe a confecção de imagens, é uma proibição relativa. Relativa ao quê? Relativa à idolatria. Porque iriam fazer imagens de ídolos que eram cultuados no Antigo Egito. Deus até diz que ídolos são esses, aqueles deuses que estão nas nuvens, que estão nas águas, que estão debaixo das águas, coisas que os egípcios cultuavam. É uma proibição relativa. Se fosse uma proibição absoluta, Deus diria o seguinte: não fareis nenhum tipo de imagens. Deus se referia a ídolos, ou seja, falsos deuses. A prova de que é uma proibição relativa é que existem outras passagens que Deus manda fazer, né, outros tipos de imagens. Números 21. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. E será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela? Deus mandou fazer uma serpente. 1 Reis 6, 23 a 28. No santuário interno, ele esculpiu 2 querubins de madeira de oliveira, cada um com 4,5 metros de altura. Ou seja, Deus mandou fazer. 1 Reis 6, 23 e 28.
1 Reis 7, 28, 30, e foram construídos com painéis laterais presos com travessões. Tanto os painéis com as travessões eram enfeitados com detalhes de leões, bois e querubins. Olha aqui, ó, as imagens de leões, bois e querubins. Tá? Acima e abaixo dos leões haviam guirlandas decorativas. Enfim, nós temos aqui também, quando perguntam a Jesus, mestre, qual é o maior dos mandamentos da lei? Respondeu Jesus, não farás imagem de escultura. Foi isso que Jesus falou? Não. Não, porque Jesus sabia que aquela prática de idolatria aos ídolos egípcios já tinha acabado. Jesus falou o maior mandamento, amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo, tá? Amar o próximo como a ti mesmo. Deus manda fazer imagens. Quando Jesus pregava no templo de Jerusalém, era repleto de imagens, de esculturas. Jesus nunca fez uma crítica àquelas imagens. Por quê? Porque Jesus sabia que a proibição que Deus tinha feito no Êxodo 20 dizia respeito a ídolos, a falsos deuses e não a qualquer tipo de imagem. Explicação lógica, embasada na Bíblia, de que aquilo está tudo bem, que aquilo faz parte, né, do que Deus pede para nós. Eu não encontrei isso. Entendi. Eu vou te dar a resposta em 3 níveis. E eu perguntei para um padre, o padre me explicou da seguinte forma. Fale você primeiro. Não, por favor, pode ir lá. Ele falou, olha, mas a gente coloca lá, a gente não está lá venerando, estamos lá para a nossa lembrança de pessoas que seguiram a Deus, de que foram exemplos de um ser humano em que a gente pode se inspirar. Mas a gente não deve se inspirar exatamente em Deus. Em Deus, em Jesus. A explicação, por isso que eu falei que a gente deve se inspirar somente em Jesus, né? Pois São Paulo vai nos dizer aqui em 1 Coríntios 11 o seguinte, né? 1 Coríntios 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. São Paulo errou. São Paulo errou porque eu não posso me inspirar nos santos. Não posso me inspirar em São Paulo. O que significa ser de meus imitadores? Significa se inspire em mim. É isso. Quando nós fazemos uma imagem de santo, nós não estamos adorando o santo. Estamos contemplando porque aquele santo teve uma vida digna de ser imitada. Como São Paulo está nos pedindo, sede meus imitadores. Padre Pio faria o mesmo pedido. Santa Teresinha também. Vamos continuar aqui. Deixa eles falarem, que quanto mais eles falam, melhor fica para nós. Em 3 níveis, eles fazem uma diferença entre venerar e adorar. Isso. No catecismo diz que as imagens não são para ser adoradas, mas veneradas. Mas quando a gente está de joelhos ali pedindo, interceda por mim. Se eu posso falar diretamente com o Pai, porque eu vou pedir para alguém interceder e estar ali no meio? Para mim. Por este mesmo motivo, 1 Timóteo capítulo 2, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. Interessante que São Paulo está pedindo para a gente interceder uns pelos outros, porque isso é bom e agradável a Deus. Mas não parou por aí. Lá no livro do Apocalipse eu vou mostrar para você a intercessão dos santos. Aqui no livro do Apocalipse, capítulo 8, onde ainda não aconteceu a ressurreição, hein? Escatologicamente, aqui no Apocalipse 8 não aconteceu a ressurreição ainda. Ou seja, teoricamente, segundo o próprio adventista, tá? Segundo o próprio adventismo, neste exato momento não tem ninguém no céu vivo. Tá? Só os anjos e Jesus. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Olha só.
os santos diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Interessante, né? Os santos estão diante do altar de Deus nesse exato momento. E o Adventismo diz que não tem ninguém no céu. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo, do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões, relâmpagos e terremotos. Apocalipse, capítulo 5, tá? Continuando aqui, ó. Na verdade não é 5, é 6, tá? 6. Olha aqui, ó. Vamos lá. 6:8. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Interessante que aqui no Apocalipse 6 ainda não aconteceu a ressurreição. Teoricamente não era para ter ninguém vivo no céu segundo a teologia adventista. Mas tem. E aí, como é que explica isso? Sim, não parece. Não faz sentido. Eu vou te dar uma explicação oficial da igreja e por que eu discordo respeitosamente Ele vai falar a opinião oficial da igreja. Vamos ver. Eu tenho até medo disso. dela. Nessa questão do venerar e adorar, eles vão dar a seguinte argumentação para você, mas eu respeito, mas discordo. A questão é o seguinte: você às vezes não coloca no celular lá a foto de sua família? Você não está adorando, está venerando. É uma forma de lembrar da sua mãe e tal, saudade, olhar lá as fotos na capa do WhatsApp, do celular, a gente coloca às vezes assim, né? Para eles é isso. Então, quando eu vejo aquela imagem ali, está me remetendo a algo superior. Na igreja ortodoxa, é até interessante, eles usam apenas ícones. Eles não usam imagens de gesso. Se você for uma igreja lá na Turquia, por exemplo, alguma igreja cristã na Grécia, essas igrejas ortodoxas, eles têm umas imagens até feias, porque eles falam que o objetivo da imagem não é ser um fim em si mesmo, ela não pode ser bonita. Agora, por que eu discordo muito respeitosamente disso? Eu discordo pelo seguinte: a Igreja Católica, ela tem uma coisa a favor dela. Ela não alterou o texto bíblico ao longo dos anos. Porque se a Igreja Católica tivesse alterado o texto bíblico ao longo dos anos, essas coisas não estariam proibidas na Bíblia até hoje, porque antes de surgir o protestantismo, em 1517, os rolos da Bíblia ficavam com padres e judeus maçoretas da Idade Média. Pois é, isso não é uma coisa a se pensar? Se realmente fosse errado ter as imagens de santos, não seria mais fácil a Igreja Católica ter retirado esses textos da Bíblia? Será que nunca pararam para pensar nisso? Aqui ele vai começar a entrar em outro assunto que eu acredito que vai sair das imagens. Sim. Se eles houvessem mudado, hoje a gente teria visto a mudança principalmente pela papirologia, então eles não mudaram. E por que não mudaram? Aí que tem a questão. Você terminou sua pergunta com uma expressão baseado na Bíblia. Não existe na tradição católica essa expressão baseado na Bíblia. De uns tempos para cá, muitos católicos estão se voltando para o estudo da Bíblia, mas isso de um tempo para cá, ou mais propriamente a partir do Concílio Vaticano II, quando você tem lá o documento Dei Verbum, que é sobre a Bíblia Sagrada. Antigamente a gente ia na igreja, não entendia nem o que eles estavam falando, né? Exatamente. É tudo em latim, né? Acabou isso. Então, mas do Concílio Vaticano II, de 64 para trás, a igreja não precisava da Bíblia para basear as doutrinas dela, os ensinamentos dela, por uma questão muito simples. Ela tinha a autoridade papal. Dos dogmas católicos é ao que o Papa fala ex cátedra, que em latim significa aquele que ele fala. Bem, isso é uma besteira sem tamanho. Por quê? A igreja, se você for à missa todos os dias durante 3 anos, você vai ler todo o texto bíblico, porque todo o texto bíblico é lido na liturgia da Santa Missa. Na primeira leitura, no Salmo, na segunda leitura e no Evangelho. Mas com certeza esses dois ignoram isso. Óbvio que eles não sabem, né? A mulher não sabe o que é o latim,
Tentou imitar alguma coisa aí. Se perguntar a ela que idioma é esse que a igreja utilizava na missa tradicional, ela não sabe qual é o idioma, né? Enfim. A igreja utiliza toda a Sagrada Escritura para basear a sua doutrina. Acontece que eles discordam. Quer que eu dê um exemplo? A Igreja Católica diz que quando a pessoa morre, ela vai diretamente ou para o inferno, ou para o céu, ou para o purgatório. Porque Jesus disse para o ladrão arrependido, Dimas, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Sabe o que foi que os adventistas fizeram? Eles inventaram uma vírgula onde não tem no texto grego. Em verdade vos digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Os adventistas adulteraram a Bíblia descaradamente e querem vir dizer que a Igreja Católica não utiliza a Bíblia para compor suas doutrinas. É uma aberração sem tamanho. Eu não vou aqui entrar na questão do sagrado magistério, da sagrada tradição, que é explícita na Bíblia, tá? A igreja coluna e fundamento da verdade, como vai dizer 1 Timóteo 3,15, guardar as tradições que vos ensinamos por via oral ou por carta, como vai dizer São Paulo também. Ou seja, nós temos inúmeros argumentos para comprovar a tese católica da necessidade da sagrada tradição ao lado da sagrada escritura e da existência também de um sagrado magistério. Em verdade vos digo, tudo que ligares no céu será ligado na terra. Quem vos ouve a mim ouve, quem vos rejeita a mim rejeita, e quem me rejeita, rejeita quem me enviou. Ou seja, aqui o pastor Rodrigo Silva vai começar com a palpitaria dele e só Deus sabe onde isso vai parar. Se inscreva no canal e ative as notificações.